A máscara de porcelana. Vou tentar ir direto ao ponto e não me perder muito, mas eu juro por tudo que esta é uma história verdadeira da minha própria experiência. Quando eu tinha 12 e 13 anos, vivi com minha tia por alguns anos, junto com meu primo mais novo. Morávamos em uma casa pequena em uma rua sem saída em uma cidade pequena com cerca de 500 pessoas, tecnicamente considerada uma vila. Minha tia era uma alma peculiar, todo mundo tem seu próprio ritmo e o dela era definitivamente diferente. Ela tinha uma fascinação pelo incomum e estranho. Desde uma miniatura musical dançante de um bobo da corte até jornais antigos dos anos 20. E então, entra a coleção dela de máscaras de porcelana, das quais ela tinha mais de 30. De todos os tamanhos e estilos diferentes, e ela as tinha por todas as paredes do quarto dela. A casa em que morávamos era pequena, mas aconchegante, porém, antes e depois dos eventos desta história, outros eventos paranormais ocorreram nela. Então, não era grande coisa quando coisas pequenas aconteciam, porque éramos peculiares, então algumas coisas inofensivas estavam tudo bem para nós. Nada do que aconteceu antes ou depois foi prejudicial, este foi o único evento em que fui tomado por um medo puro. Era meu aniversário de 13 anos, e para meu aniversário, eu queria que todos nós assistíssemos a um filme de terror juntos, pois esses são meus favoritos até hoje. Assistimos da Assombração em Connecticut como filme escolhido. Estavam presentes minha tia e tio, seus 3 filhos, meus 2 amigos e eu. Depois do filme, todos nós meio que apagamos, então fui para o quarto da minha tia para dormir, pois era o único outro quarto com uma TV, uma daquelas TVs antigas que ficam cheias de estática de vez em quando. Entro lá, coloco algo baixo e vou dormir, mas acordo algumas horas depois e o quarto está completamente escuro, exceto pela luz da estática na TV, que, se você sabe, não é muita coisa. É basicamente um feixe de luz baixo que torna algumas coisas visíveis, mas tudo fora desse campo de visão fica cada vez mais difícil de ver, mas posso ver todas as máscaras dela claramente. Tentei levantar para mudar o canal e percebi que não conseguia me mexer. Era como algum tipo de paralisia do sono, meus olhos podiam se mover, mas meu corpo não. Então, eu apenas fiquei deitado tentando esperar meu corpo perceber, quando ouvi um som como alguém batendo as unhas na porta do armário, como um pequeno toque de 4 batidas, tenho certeza de que todos nós fazemos quando estamos entediados. Mas chamou minha atenção, e eu fixei meus olhos na porta do armário esperando ouvir de novo. Em cerca de 1 minuto, olhei para a parede em que o armário estava, nas máscaras da minha tia, quando percebi que uma delas estava faltando, e eu sabia porque era a que eu tinha dado a ela no Dia das Mães. Eu dei uma segunda olhada porque sabia onde ela sempre ficava pendurada. Não dei muita atenção até que olhei de volta para a TV e mal pude ver a máscara ausente, que agora estava atrás da TV, quase fora de vista. Eu sabia que era a máscara pelo pequeno padrão de flores rosa na bochecha esquerda. A princípio, pensei que minha tia a tinha movido. Mas, não mais do que tive esse pensamento, a máscara começou a se elevar muito, muito lentamente. Subindo em direção ao teto e fazendo seu caminho lentamente até ficar diretamente sobre meu rosto na cama, onde ficou por alguns segundos antes de descer lentamente para o que parecia estar bem sobre o meu rosto. Tentei fechar os olhos, mas não ajudou, eu não conseguia gritar, era como uma pressão enorme sendo empurrada para mim. Eu podia sentir que ela estava me olhando e praticamente podia vê-la fazendo isso com os olhos fechados. Então, do nada, a pressão se dissipou e ouvi a máscara se quebrar ao cair. Ela caiu diretamente onde originalmente ficava, perto do armário. Fiquei deitado lá praticamente chorando, incapaz de fazer nada a respeito. Em seguida, parecia que alguém sacudia a porta do quarto o mais forte possível, tentando entrar, mas ela não estava trancada. Meu pai está planejando me matar hoje. O som da porta chacoalhando minha mãe ver o que acharam que eu estava fazendo até que chegaram na frente da porta. Ela sabia que não conseguiria cuidar de mim, mas não acreditava que o aborto fosse a coisa certa a se fazer. Então ela me deu para adoção o mais alto possível e me empurrei para o canto da cama chorando por um casal amoroso que não podia ter filhos. Eles sabiam da maneira como criaram como se eu não estava brincando e teriam duvidado um pouco se a porta não tivesse se aberto quando me adotou e só queria adotar uma criança porque sempre quis abrir uma creche. Muitas outras além desta. Mas antes, ela queria saber como era ter um filho próprio. Quando eu tinha 6 anos e minha mãe tinha 25, ela sofreu um acidente de carro que, felizmente, não a matou, mas a colocou em coma. Ela estava indo me buscar na escola. Ninguém sabia o que aconteceu, e eu esperei por minha mãe por 2 horas antes de um professor sugerir que me levassem para casa. Cheguei em casa com meu pai desinteressado, assistindo televisão. Logo ele me informou que minha mãe tinha sofrido um acidente de carro e estava em coma. Eu chorei por dias, enquanto tudo que ele fazia era assistir TV o dia todo. Tive que aprender a ir para a escola sozinha, e para uma criança de 6 anos, isso era um desafio. Mesmo que a escola fosse bastante próxima, eu me perdi no caminho algumas vezes e cheguei atrasada. Meu pai trabalhava, mas não tanto quanto antes. Ele só trabalhava para pagar o aluguel e um pouco de comida, que às vezes nem era suficiente. Tive que convencê-lo a pagar as despesas hospitalares da minha mãe.
Aos 12 anos, comecei a passear com cachorros para ganhar um dinheiro extra. Não ganhava muito, mas era o suficiente para comprar algo para mim de vez em quando que não fosse essencial. Eu também limpava a casa inteira de vez em quando. Eu visitava minha mãe com frequência. Tentava falar com ela porque esperava que talvez, apenas talvez, ela me ouvisse. Aos 13 anos, eu visitava minha tia com frequência. Ela tinha um filho que tinha 1 ano na época, mas não tinha ninguém para cuidar dele enquanto ela trabalhava, então decidi ajudá-la nas férias de verão. Eu não queria dinheiro, mas ela era teimosa demais para não me dar nada. Agora estamos no tempo presente, amanhã farei 15 anos, e meu Deus, estou tremendo enquanto escrevo isso. Apenas alguns minutos antes de decidir escrever isso, fui para o sótão para passar o tempo e encontrei uma caixa que dizia, para o aniversário de 15 anos da Hope. Meu nome é Hope. Então, porque faltavam apenas 2 horas para meia-noite, decidi dar uma olhada. Apenas porque reconheci a caligrafia da minha mãe, o que me fez sentir ainda mais saudades dela. Dentro havia uma carta que dizia estas coisas. Querida Hope, você sempre foi como minha filha de verdade para mim. Sinto muito por ter te adotado. Eu realmente sinto. Descobri apenas semanas depois de te adotarmos sobre seu pai. Ele quer te matar. Espero que, antes que você morra, ele te entregue esta caixa que pedi para ele te dar, para que você possa fugir. Ele quer te matar quando você tiver 15 anos, Hope. Ele me disse que matou a mãe dele quando ela fez 45 anos e a irmã que fez 35. Ele vai me matar. Eu sei que ele vai. Enquanto escrevo esta carta, estou atualmente com 24 anos. Amanhã é meu aniversário. Boa sorte, Hope. Fuja. Fuja. Essas palavras me fizeram ir para o meu quarto e empacotar algum dinheiro, comida e roupas. Estou atualmente no ponto de ônibus. O próximo ônibus será em 15 minutos. Não consigo parar de olhar para o relógio. São 23 horas e 59. Estou planejando ir para a casa da minha tia para avisá-la e mantê-la segura junto com o filho dela. Meu pai o matará quando ele fizer 5 anos? Feliz aniversário, Hope, é o que ouvi antes de sair correndo. Acho que ouvi ele carregando uma arma.